E no vídeo de hoje a gente vai relembrar aqui aquelas mocinhas, né? As nossas protagonistas que resolveram terminar a novela sozinhas. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Isso mesmo que você ouviu, a nossa protagonista terminou a novela sozinha. E não importa por qual motivo que ela terminou sozinha, porque existem, né, inúmeros motivos. Às vezes o protagonista morre, ou às vezes ela mesma decide que não quer mais macho na vida dela, né, gente? Então ela vai lá e termina o último capítulo da novela sozinha. Assim, sozinha entre aspas, né, gente? Você termina com algum parente, ou às vezes com uma filha, né? Já vou começar aqui com a novela Marta y Javier, que é uma novela venezuelana lá de 1983. Falando nisso, acredito eu que se você já assistiu esse vídeo que eu tô aqui no card, né, todas as versões de Cuidado com o Anjo, você deve, né, se lembrar que eu citei essa novela, porque afinal de contas, ela foi uma daquelas novelas utilizadas para esticar a novela Cuidado com o Anjo. Porque, tipo assim, eles não tinham mais nada para fazer, o que eles falaram? Vamos caçar umas outras novelas aqui, uns outros textos, para poder cumprir dar mais Cuidado com o Anjo. Mas é aquela parte, vocês lembram? Que a protagonista fica cega e tudo mais? Então, basicamente foi essa a parte que eles inseriram na novela Cuidado com o Anjo. E nessa novela, depois que a nossa protagonista fica cega, né? Depois que os protagonistas sofrem um acidente e ela fica cega, e ela começa a culpar eles por tudo que aconteceu e tudo mais. Ela até no meio do caminho acaba perdendo um pai também na história. Mas enfim, pessoal, acontece aquela cena do nosso mocinho ir pra fora, viajar lá pros States, pra fazer a sua especialização em oftalmologia, pra poder fazer a cirurgia na mocinha, gente. E o que acontece? É aquela coisa. Se eu conseguir voltar, né, devolver a visão dela, eu vou deixar ela, sabe? Eu não vou mais ficar importunando ela. E foi o que aconteceu basicamente, né? Foi isso que aconteceu. Porque ele se especializou, voltou, fez a cirurgia na mocinha e resolveu abrir mão dela. E lá no último capítulo ela descobre que foi ele que fez a cirurgia, que devolveu a visão dela e tudo mais. Eles meio que se acertam, né, gente? Mas como ele ia deixar, né, o caminho livre para ela seguir a vida dela, dar liberdade para ela, então foi o que aconteceu, gente. Ele ia embora, ela foi atrás dele, foi até o aeroporto, né, meio que para se despedir dele, né, gente, porque ele não ia mudar a decisão dele. Então a novela terminou, eles lá se beijando, ele subindo lá no jatinho dele e indo embora, e ela voltando para casa de carro lá com seus pensamentos no carro. Mas ficou aquela coisa meio em aberto, sabe? Porque, tipo assim, você vê a cena dele indo embora, né, no avião e tudo mais, mas e se daqui a alguns anos ele voltar para a vida dela? Ninguém sabe, né, gente? Mas vai ficar para a imaginação do público em casa. Nosso próximo caso aqui é um tanto quanto peculiar, porque afinal de contas, a protagonista da novela também era vilã, né? Era a nossa anti-heroína. Nós temos aqui como opções a novela Teresa e também a novela Rubi, porque assim, as pessoas achavam que na novela Rubi quem era a mocinha era a Maribel, mas gente, a mocinha e a vilã da novela era a Rubi, tá bom? Certo. Mas para desencargo de consciência, vocês continuam aí imaginando que era a Maribel, ok? E na novela Teresa, vocês já sabem, Teresa era a protagonista e também era a vilã da novela, mas as pessoas achavam que a Aurora ou a Luísa poderiam ser a mocinha da novela. Mas aí sabe que no final oficial, original, que foi produzido na Televisa, a Teresa tem uma nova oportunidade com o Arthur. Ele dá uma chance para eles, terminam juntos e pá. Mas a gente sabe que nos finais alternativos que foram produzidos, a Teresa ela termina sozinha, largada, abandonada, ninguém quer mais saber dela, nem Arthur, nem Mariana, nem a própria família dela, né, gente? Termina lá seus dias com suas joias lá e com o seu ursão de pelúcia. Só que depois, né, no decorrer da cena, o Fernando aparece lá e acaba matando ela porque culpa por tudo que aconteceu com a mãe dele. E também tem a outra cena que ela termina sozinha também, mas ela vai tentar dar um novo golpe, né, no patrão dela da empresa. Se a gente for parar pra pensar, ela termina basicamente nesses finais alternativos sozinha, né, gente? Largada lá mesmo, largada lá as tralhas. Sempre, só que tem aquela continuação da cena, né, que é pra dar aquele desfecho mais dramático pra ela, ou aquele desfecho que a maioria das pessoas às vezes espera. E na Rubi não seria diferente, né, gente? Ela importunou tanto a vida das pessoas e como é que ela terminou lá sozinha. Sozinha entre aspas, né, gente? Porque a sobrinha dela tava lá. Só que eu falo assim, ela não terminou com homem nenhum, tá, gente? Não tinha nenhum macho alfa na vida dela, não. Ela terminou lá desfigurada e também sem uma perna, né? Sem parte de uma perna. Porque na novela, a Rubi, ela se vangloriava muito, né? Que ela era perfeita, que ela era incrível, que ela era maravilhosa, que ela era muito bonita e que ela tinha tudo, que ela era toda perfeitinha
o corpinho, os pés da cabeça. E a novela, né, o final dela foi meio, foi meio assim, foi meio conturbado, é meio perturbador o final dela. Mas, enfim, pessoal, para desencargo de consciência, para depois vocês não falarem, mas a personagem tal você poderia ter citado, porque ela, de uma certa forma, terminou sozinha na novela. Então, tô citando aqui, tá, gente? Para ninguém ficar triste. E é claro, pessoal, que eu não poderia deixar de citar O Que a Vida Me Roubou. Outra novela com a nossa Relíquia Boyer. Só que assim, gente, é aquela mesma coisa da Teresa. Tem os finais alternativos. No final oficial, a Montserrat, ela termina com o Alessandro. Vocês lembram, né? Mas nos finais alternativos, ela termina sozinha, só com os seus filhos, né, e a sogra dela. Mas enfim, eu não poderia deixar de citar essas nossas mocinhas estranhas, né, as nossas mocinhas vilãs, ou as nossas mocinhas com esses finais bem mórbidos, né, estranho, né, gente? Nossa próxima mocinha aqui é a Luísa da novela Sigo Te Amando, que lá no México é Te Sigo Amando. Tem esse remake mais recente, que foi produzido em 2011, né, Aqui Não Podia Amar, que foi exibida no SBT, só que nessa versão, você sabe que a mocinha termina com o cara que era vilão, só que acaba virando mocinho. Enfim, nessa versão de Sigo Te Amando foi um pouco também assim peculiar, gente, o final dela, porque afinal de contas mostra, né, ela mais o protagonista, né, vivido pelo Luiz José Santander. Falando isso, eu não gosto muito desse ator, né, gente? Então, para mim, quando termina uma novela e ele não termina definitivamente como mocinho, eu até acho bom. Mas nesse final, eles fazem as suas juras de amor, eles se amam ainda, mas a Luísa, ela precisa daquele tempo para ela mesma, sabe? Porque acontece tanta tragédia na vida dessa protagonista, gente, a menina sofre demais. E quando chega no último capítulo, ela precisa de um respiro. Sabe? Ela precisa repensar tudo. Eles vão continuar um amando o outro, né? Eles até trocam um beijinho lá e tudo mais. Só que cada um vai seguir a sua vida. E quando ela realmente estiver pronta para amar novamente, pode ser que ela volte com ele, né, gente? É o final que fica meio assim aberto para nossa mocinha. Então, assim, vocês imaginam aí em casa. Terminou cada um indo pro seu lado e dizendo que vai continuar Sigo Te Amando. Sigo Te Amando. Eles terminaram basicamente falando o nome da novela. Mas aí vocês pensam, daqui a alguns anos, né, vai que a mocinha tá melhor, se sente mais assim aberta para uma nova paixão, para um novo amor, ou para reviver aquele amor, né, lá do passado dela. Quem sabe, né, gente? Fica tudo em aberto, fica tudo para nossa imaginação aqui em casa. A gente também pode colocar aqui nessa lista a novela Éramos Seis, uma produção do SBT lá de 1994, que nessa versão nós tínhamos uma protagonista mais madura, interpretada pela Irene Ravache, que ela vivia a Dona Lola, né? E é bem interessante esse final, porque tem toda aquela passagem de tempo, né? Porque são 3 passagens de tempo nessa novela, e a última passagem de tempo, a nossa protagonista, ela já está mais séria. O nome da novela já sugere Éramos Seis. E éramos 6 mesmo, gente, porque era ela, o marido e mais 4 filhos. Eram 3 homens e uma mulher, né, que eles tinham como filhos, que era a Isabel, o Alfredo, o Julinho e o Carlos. Infelizmente, durante, né, a novela, ela perde o marido dela, né, o senhor Júlio, e também perde o filho dela, o Carlos. E como é que termina a nossa protagonista nessa novela? Ela decide, né, por vontade própria dela, ir para um asilo. Mas esse asilo, ele basicamente era mais como se fosse uma pensão, né, um asilo de freiras. Ela cuidava de crianças, ela fazia outros cuidados com as pessoas um pouco mais velhas. Alguns filhos até ficam um pouco contrariados com essa decisão dela, mas ela decidiu isso. Então, e ninguém mudou a opinião dela. E foi assim que ela terminou. Basicamente, ela virou uma cuidadora nesse asilo. Fica lá contando histórias, né, relembrando o seu passado. Basicamente, é aquela protagonista, né, que passou a vida toda se dedicando à família, aos filhos e terminou seus últimos dias em um asilo. Algumas pessoas podem até não gostar tanto desses tipos de finais, né? Mas é um final que eu acho interessante e que é super válido a gente citar aqui nesse vídeo. E também vale a pena a gente citar que essa é uma daquelas novelas do SBT de bastante sucesso, gente. Por incrível que pareça, houve uma época no SBT em que eles produziam umas novelas bem interessantes. E outra novela que a gente também pode citar aqui na nossa listinha, que a nossa protagonista resolveu terminar sozinha, foi a novela A Alma Não Tem Cor. Vocês lembram, né, gente? Protagonizada pela Laura Flores. Foi interessante porque nessa novela o protagonista morreu. Vocês lembram, né? O Arturo Peni tinha alguns problemas, né, com toda a novela e acabaram matando o personagem nessa novela. Colocaram um outro ator para ser um novo
par dela, gente. Só que lá no último capítulo ela decide que ela quer continuar apenas com a filha dela e com a mãe dela, gente. Só que aquela coisa também que fica em aberto, né? Ela precisa daquele tempo para ela, para a família dela, e pode ser que depois, né, futuramente, ele tenha uma oportunidade com ela. Ninguém sabe. Pelo menos antes dela ir embora, né, juntamente com a sua filha e com a sua mãe, ela dá uma bitoquinha no ator, né, gente? O ator ficou todo assim. Ele ficou esperançoso, né? Quem sabe um dia ela dá uma chance para ele. Ninguém precisa terminar a novela com macho, né, gente? Ninguém é obrigado. A mocinha pode muito bem terminar solteira e muito feliz, né? Com a sua mãe e com a sua filha. Boys Missy estava achando que eu ia esquecer da Chica da Silva, gente? Claro que não, gente. Novela de bastante sucesso da Rede Manchete, lá entre 1996 e 97. Eu assisti essa novela pela primeira vez no SBT. O SBT comprou os direitos de exibição e lá em 2005 estava eu lá assistindo essa novela. Os autores, eles tentam ao máximo recriar a história original, porque vocês sabem que realmente existiu a nossa Francisca da Silva de Oliveira, apelidada de Chica da Silva. Mas como nem tudo é perfeito, tira isso, tira aquilo, muitas adaptações são feitas. E nessa adaptação, a nossa Chica, gente, ela termina sozinha, sim. Vocês conhecem a história de amor dela, né, da Chica da Silva com o contratador João Fernandes, não é verdade? Era um amor meio assim... como é que eu posso dizer pra vocês, gente? Era um casal, assim, que a gente gostava, que a gente shippava, que a gente curtia eles dois juntos, mas que não era um relacionamento saudável, não. Vocês lembram, né, gente? Porque Chica da Silva tacava o terror lá no Arraial da Tijuca e o contratador João Fernandes não era também lá essas coisas, né, gente? Vivia também traindo, metendo as galhas na Chica da Silva. Era aquele casal que não era perfeito, afinal de contas, nenhum casal é perfeito, né? Mas que muitas pessoas shippavam na novela. E o final deles foi um tanto quanto assim: o contratador, ele não podia continuar lá no Arraial, ele tinha que voltar para Portugal. Ele voltou para Portugal, a Violante aproveitou essa situação para tentar acusar a Chica de bruxaria, né, gente? E você sabe, nessa época, se uma mulher era acusada de bruxaria, ela ia para fogueira. E só que a Violante tinha, né, as suas cartas na manga, tipo assim, eu deixo, né, a Chica da Silva livre se o contratador se casar com ela. Então ele ficou meio sem muita opção, mas Dona Violante não perdia por esperar, porque ele se casou com ela, se casou, gente, mas ele não ia ter nenhum tipo de contato com ela. Isso mesmo que você tá pensando, ela morreu seca na novela. E se você ainda não se lembra, tem aqui no meu canal um vídeo onde eu falo das personagens que terminou a novela virgens, né, gente? E a Violante foi uma dessas personagens, porque ela conseguiu se casar com o contratador, mas ela não ia viver aquele amor que ela tava querendo viver. Afinal de contas, ele nem gostava dela, né, gente? Casou forçado e também casou em nome da Chica, para salvar a Chica da fogueira. E na novela tem todo aquele reencontro entre o João Fernandes e a Chica da Silva. Vocês ainda devem se lembrar que eles se abraçam, eles se beijam. Mas infelizmente vai ser a última vez que a Chica vai ver o contratador. Ele foi lá só para se despedir dela. E foi uma despedida tão emocionante, gente. Imaginar, né, pessoal, que o amor deles era meio que impossível, gente, naquela época. Eles não podiam ficar juntos. A corte não iria aceitar a Chica da Silva como esposa dele, gente. Tanto que ela vivia em concubina com ele lá no Arraial da Tijuca, né? Mesmo distantes, eles iam continuar se amando. O João Fernandes ia para Portugal, né? Ia levar o filho para cuidar dele lá. E a Chica ia ficar com a filha, né? Lá no Arraial do Tijuca para cuidar lá. Mas que algumas pessoas esperassem que eles realmente ficassem juntinhos lá no último capítulo. Infelizmente isso não aconteceu, mas foi um final bem interessante. Porque mesmo ele indo embora, ele ia cuidar da Chica de longe, né, gente? A novela termina com aquela passagem de tempo, onde a nossa querida da Zezé Mota volta para a novela, fazendo uma participação mais do que especial, vivendo a Chica da Silva mais velha, né, gente? E a Thaís Araújo faz a filha dela, a Joana, né? É bem interessante. Muitas pessoas às vezes não gostam, né? Não gostou desse final, mas eu gostei. Se a gente for parar pra pensar, ela não terminou totalmente sozinha, né, gente? Ela não tava com o homem que ela amava, né? Que eles dois não podiam ficar juntos. Mas, né, pessoal, ela tava com os filhos dela. Como essa novela se baseava em fatos reais, né? Muitas pessoas diziam que esse relacionamento da Chica com o contratador foi um relacionamento até longo, que eles tiveram 13 filhos, e dizem que esse reencontro que a novela, né, retratou não existiu, né? Depois que ele voltou para Portugal, ele nunca mais realmente viu a Chica nenhuma vez, né? Mas eu não cheguei a ler o livro, né? Então eu não posso te dizer. Mas se você aí que está me assistindo chegou a ler esse livro, comenta aqui embaixo, gente. Faça suas observações sobre a adaptação feita pela Rede Manchete. A gente também pode citar a nossa mocinha Maria Helena, interpretada pela Guilhermina Guilha, na novela O Direito de Nascer.
É uma daquelas novelas, vocês lembram, que foi produzida em 1997, que o SBT só exibiu em 2001. Mas enfim, gente, nessa novela, a nossa protagonista, ela também tem um final diferente, né? Por decisão dela mesma, porque, gente, ela sofreu a novela inteira. Seja pelo cachorro do Alfredo, lá no comecinho da novela, que ele basicamente iludiu ela, né? Usou ela, ficou com ela engravidou, disse que estava grávida para ele e ele até sugeriu que ela fizesse, né, um aborto porque ele não ia assumir. Basicamente abandonou a nossa mocinha, Deus dará. Ela passou por poucas e boas nessa novela. Ela chegou a encontrar até um outro homem que era o Jorge Luiz. Só que assim, gente, estava tudo indo bem, tudo maravilhoso, mas quando ele descobre que ela é mãe solteira, ele também larga ela. A gente pode dizer para você que de todas as desilusões que aconteceram com ela durante essa novela, de todo esse martírio que ela sofreu durante a trama, como é que seria o final dela, gente? Ela não ia ficar com homem nenhum. Ela ia se dedicar apenas para as obras de Deus. Ela ia terminar a novela sendo uma freira. Mas também vale super a pena a gente mencionar nesse vídeo que quando ela sofreu essa desilusão amorosa com o Alfredo, né, que não queria assumir, né, porque ela estava grávida e tudo mais, depois que ela ganhou a luz, né, que ela teve o filho dela, ela resolveu entrar para um convento, né, então ela passou boa parte da novela em um convento. Basicamente, 30 anos da vida dela foram dedicados ao convento. Só que depois que descobriram que ela foi mãe antes de fazer os votos dela, acabaram anulando esses votos dela. Então ela voltou a ser mulher normal, né, gente? Então no final da novela, ela tinha a decisão se ela queria fazer novos votos ou se ela queria continuar como uma mulher, né, normal mesmo. Como eu já tinha falado pra vocês, ela voltou a ser freira. O último capítulo da novela, ela fez novos votos, voltou a ser freira. Com certeza quem estava assistindo a novela estava achando que ela ia dar uma oportunidade pro Jorge Luiz, não é verdade? Só que isso não aconteceu. Mas sabe que se a gente for parar pra pensar, foi até uma decisão sábia dela, porque assim, na minha visão, nenhum dos dois mereciam a nossa mocinha, gente, porque eles fizeram ela sofrer horrores durante essa novela, que ela não queria mais saber de nenhum amor. O único amor que ela queria mesmo na vida dela era o amor do filho dela. E quem assistiu essa novela sabe o tanto que ela sofreu pra conseguir recuperar o filho dela que tinha sido tirado dos seus braços, que foi roubado, né, gente? Então, nada mais justo do que ela terminar a novela apenas com a devoção pelo seu filho, amando seu filho. A gente pensa, ela terminou a novela sozinha, né, gente? Já, se você for parar pra pensar, ela não terminou a novela sozinha, né, gente? Porque afinal de contas, ela terminou na presença de Deus. E tem coisa mais maravilhosa do que você ter a presença de Deus ao seu lado. Gente, não precisa de macho, não precisa. Mas se você aí decidir terminar com o seu amorzinho, com o seu homem, não tem problema nenhum. Mas se você decidir terminar solteira, também tá tudo bem. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante. Antes de sair, não esquece de deixar o teu like, de deixar o teu comentário aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Me conta aqui embaixo qual foi a outra personagem que você se lembrou aí. Ó, Tina, eu lembrei agora. A personagem tal, da novela tal, terminou também sozinha. Comenta aqui embaixo. Bora relembrar aqui. Compartilha aqui comigo. É claro, né, pessoal? Até a próxima.